Estamos começando hoje o podcast Experiência Advogado 10X, um podcast feito de advogado para advogado, na nossa rotina, mão na massa, feito pela equipe aqui da nossa agência do Advogado 10X. Esse podcast está sendo gravado aqui na sede da empresa em São José dos Campos e nós teremos dois tipos de podcast. Esse podcast mão na massa, que é da rotina feita pela equipe da agência, e um segundo podcast, que é um podcast Insights, de tendências, que será gravado no estúdio lá em Alphaville. Hoje, nós estamos aqui com a nossa equipe da agência, com o Luiz Henrique, com o Pedro, com o Lucas, e nós vamos falar sobre tendências de marketing para 2023. Aliás, é bom a gente salvar e gravar esse vídeo para ver se lá em 2024 o tanto que a gente acertou e a gente errou. Então, como eu falei, é um podcast mão na massa, feito pela equipe da agência, de advogado para advogado, no intuito de te ajudar aí na tua rotina de marketing, gestão e vendas, ou seja, no dia a dia aí do teu escritório de advocacia. Nós estamos aqui com o Lucas, com o Pedro e com o Luiz Henrique. Primeiro eu vou pedir que eles se apresentem, né? Se você não me conhece, eu sou o Cristiano e aqui do meu lado está o Lucas, né? Que é gestor também aqui da nossa empresa. Se apresenta, Lucas. Olá, muito prazer, eu sou o Lucas, tenho 24 anos, sou gestor de tráfego aqui da equipe do Advogado 10X, sou líder de equipe também dos gestores de tráfego e trabalho com o Google Ads e com o perfil da empresa no Google, né? O antigo Google Meu Negócio. Eu sou estudante de Direito, estou no segundo ano. Também conosco aqui o Pedro, né? O Pedro também é gestor da nossa equipe e vai se apresentar para você agora. Boa tarde, eu sou o Pedro, gestor de tráfego ali na agência 10X, mexo ali com a parte de SEO, com avaliação de tráfego orgânico, tráfego direto, tráfego pago, faço parte aí da equipe. O Pedro é o cara dos dados, né? Também conosco aqui o Luiz Henrique, também aqui da nossa equipe, que vai se apresentar para vocês. Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Henrique, sou advogado já faz 2 anos praticamente, sou um dos gestores aqui da agência do Advogado 10X e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas tendências para 2023, né? Olha, quero dizer para vocês que essas tendências são todas, assim, sentimentos, pressentimentos que nós temos da nossa rotina. Como eu falei, é um podcast mão na massa, prático, para você, colega advogado, que tem questões aí de marketing, gestão e vendas. O nosso intuito nesse podcast é ajudar você na tua rotina aí do escritório de advocacia. Eu listei aqui 9 tendências, a gente não combinou isso antes, tá? Eu coloquei a minha lista de tendências e a gente vai fazer aqui uma conversa sobre elas. Eu quero começar, a minha primeira tendência sobre campanhas do Google Ads mais simplificadas. Eu percebo que o Google cada vez mais está norteando as campanhas para o automático. Tem tirado diversos botões, vamos dizer assim. E a minha primeira tendência é campanhas de ads cada vez mais simplificadas. E eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu acho que a automatização de processos é uma evidência que a gente nota, além do Google, mas em diversos aspectos da sociedade, né? Então o Google, ele com certeza é alguém que se adaptaria a isso. É uma forte tendência a automatização de processos. É que o Google é reflexo da sociedade, né? Ainda mais depois da pandemia teve muita mudança. A gente percebe que hoje o jogo não tá mais em subir a campanha, né? O jogo, campanha qualquer um faz hoje em dia, né? A questão vai na otimização, no dia a dia, no entender os dados da campanha, né? Os dados do Google. Essa é a tendência que a gente percebe principalmente nessa questão de simplificação de campanhas, né? Antes de continuar, eu quero pedir para que você que está nos acompanhando, que assine aqui o canal, ative o sininho, para sempre que tiver vídeo novo você seja avisado. E você, Pedro? A gente percebe o quê? Que cada vez mais a tecnologia se faz presente no nosso dia a dia e as pessoas estão cada vez mais consumindo tecnologia. Então é algo que não vai parar, a gente já percebeu pela pandemia, pela evolução da tecnologia no nosso meio, e o Google, ele está o reflexo das pessoas, como as pessoas pensam, como as pessoas pesquisam, e ele aprende com isso, e ele vai estar cada vez mais buscando esse tipo de tecnologia, né, esse tipo de otimização e automação. Bom, campanhas mais simplificadas é mais acesso, né? Mais advogados anunciando, mais profissionais anunciando, são mais pessoas circulando nos escritórios de advocacia, mais dinheiro circulando e automaticamente mais clientes. Ou seja, a tendência é que qualquer advogado sente na frente da plataforma e vai conseguir literalmente subir e ativar uma campanha. A grande diferença aqui, eu acho que vai ficar no campo da estratégia. Já que vai ficar cada vez mais fácil anunciar, vai ficar no campo da estratégia. Ou seja, chegar leads, né? Leads, para quem não sabe o que são potenciais clientes, contatos. Chegar leads no WhatsApp não vai ser tanto o problema. O problema é o advogado saber vender, fazer a gestão desse processo todo, né? A gestão da equipe de vendas. Eu acho que hoje o diferencial mesmo que a gente vem percebendo no mercado
A campanha simplesmente qualquer um faz, como a gente já tem falado aqui. Mas acho que a grande dor do advogado hoje é essa questão de vendas, de gestão interna dos contatos, gestão interna dos contratos também, né? E o dia a dia, essa questão do operacional, eu vejo que o advogado tem sofrido bastante junto com as vendas. A demanda chega, sim, o Google é uma maravilha, isso já está comprovado que qualquer um consegue fazer isso. Mas, assim, questão de contatos, a pessoa tem que aprender a vender, que a gente vê que é a principal dor do advogado hoje. O advogado sabe mexer com o processo, mas não sabe lidar, muitas das vezes, com as pessoas. A gente vê essa dificuldade em muitos advogados que a gente trabalha junto. Porque, basicamente, o advogado faz uma campanha de tráfego pago, Google ou Facebook, vai chegar o contato no WhatsApp e aí ele tem que saber vender, né? E a questão do CRM, né? Então, acredito aqui que não é nenhuma tendência, né? Já é a realidade. Então, campanhas mais simplificadas, mais acesso, mais pessoas, mais dinheiro circulando, mais clientes, mas automaticamente a diferença aqui vai ficar no campo da estratégia, no saber vender e a gestão das equipes, gestão de vendas. É algo que a gente observa bastante, porque nós todos aqui operadores do direito, que a gente não tem na faculdade, né? Que é essa parte empreendedora de saber lidar ali com a gestão do escritório, saber lidar com a gestão de pessoas, de processos. E isso está cada vez mais presente na vida do advogado. Então ele precisa ter uma atenção para isso, né? Porque é isso que vai diferenciar ele no mercado de tantos advogados presentes. Hoje a advocacia não é só mais abrir o Código Penal, o Código de Processo Civil e pegar a lei ali em si, né? Hoje é mais que isso. É você saber empreender, saber lidar com pessoas, questões financeiras também, porque hoje em dia você vê que muito advogado simplesmente não tem R$1 no bolso porque não sabe empreender, não sabe lidar com dinheiro, né, digamos assim. E isso é uma grande dor. A gente percebe isso bastante. Nesse ponto de campanhas mais simplificadas, o alerta, né? Para cada vez mais o advogado desenvolver novas habilidades como gestão e venda, né? Saber vender pelo WhatsApp. A minha segunda tendência, e eu gostaria de ouvir tendência de vocês também, já que as campanhas são mais simplificadas, é um maior conhecimento da sua persona. Porque você vai ter que saber, de fato, hoje quem usa o Google, no Google você não faz mais só uma pesquisa de texto, né? Você pode gravar um áudio para fazer a pesquisa. Se você pode gravar um áudio para fazer a pesquisa, cada vez mais a palavra que o teu cliente usa na rotina do dia a dia, qual é o grande game aqui, né? Para você, colega que está nos acompanhando, que não entende nada de Google, você tem que tentar entender como é que o seu cliente fará uma pesquisa na internet. E antes era só texto. Hoje essas pesquisas também podem ser em áudio, né? Então, assim, acho que uma grande tendência é aumentar as pesquisas em áudio. E aqui um parênteses, né? Muita atenção na copy. Copy é o texto persuasivo, né? Muita atenção na copy, muita atenção no conhecimento do teu público. Se você não conhecer o teu público como o teu público possivelmente faria uma pesquisa, essa palavra-chave você não vai usar na sua campanha e aquele cidadão que faz uma pesquisa por áudio muitas vezes não vai te encontrar. Eu acho que assim, a pessoa tem que se colocar no lugar do cliente, né? No potencial cliente que a gente fala, né? Porque muitas vezes a gente pensa com aquele juridiquês, com aquelas questões internas do advogado em si, mas não é daquela forma que a pessoa pesquisa. Às vezes você tem que dar um passo atrás ou olhar um pouquinho por cima, assim, do mercado e ver como é que a pessoa está fazendo a pesquisa, por exemplo. Às vezes uma pessoa, sei lá, que tá com um problema no trabalho, ela às vezes não tá procurando um advogado em si, ela só quer solucionar um problema que você pode já fechar um contrato ali, digamos assim, não tô recebendo o FGTS, o que eu posso fazer para receber? Aí o advogado já vê uma possibilidade de fechar um contrato ali. Às vezes ele faz essa solução de um problema e já fecha um contrato ali, mas ele não tá te pagando FGTS, às vezes ele pode dar uma rescisão indireta, você pode conseguir seus direitos através da Justiça do Trabalho. Entendeu? Então, assim, tem várias questões que são pontuais. E nem tudo é sobre fechar o contrato, né? O advogado ele tem que pensar em construir a imagem dele, tem que pensar em se posicionar, se colocar, se fazer presente na vida do cliente. Às vezes ele conversando, como você exemplificou, com um potencial cliente que chegou para o contato dele, ele demonstrou para esse cliente que, na verdade, o caso dele não necessita de um advogado ainda. E se ele evidenciar isso, digamos aqui, ele tem um perfil da empresa no Google, né, o antigo Google Meu Negócio, ele evidenciando isso para a pessoa, ele mandar o link de avaliação, com certeza essa pessoa pode ter essa reciprocidade, né, em comentar e falar, nossa, ele não fechou nem contrato, foi super bem atendido, com certeza isso vai gerar uma autoridade para quem vê essa marca, né, do escritório, futuramente fizer essa pesquisa por esse advogado, para o advogado na região, e encontrar o perfil desse advogado, e falar, nossa,
Mas essa pessoa que nem virou um contrato e foi tão bem atendida assim, é com ele que eu vou falar. Fora que trabalhar esse contato também no longo prazo pode gerar um contrato futuro, né? Aí a gente vê aqui alguns clientes, principalmente no Facebook, que eles trabalham contatos 2 meses, 3 meses e acabam fechando um contrato, por exemplo, de divórcio, né? Que, tô pensando em separar. O que você acha, doutor? Que não sei o quê. Aí você vai conversando com aquela pessoa, não é bem assim, vamos conversar. Aí explica pra ela, daí, sei lá, um mês depois tem uma briga com o marido e acaba assinando o divórcio. Então, assim, às vezes muitos dos contatos ainda não tá maduro, mas você tem que aquecer nesse contato até o ponto de eventualmente fechar o contrato com ele. É aquele negócio, né? Conhecer as dores e os desejos do seu cliente. Muito advogado, ele recebe o lead e ele já acha que o lead está no momento de compra, de fechamento de contrato. Ou aquele cliente chega e ele fala, é só tirar dúvida. Mas esse cara que está tirando uma dúvida hoje, ele está num nível de consciência talvez um pouco anterior à contratação. Se você tiver mecanismos e ferramentas para trabalhar, a mudar esse nível de consciência com conteúdo, conscientizando esse cliente, né? Muito provavelmente hoje a consciência dele ainda pela não contratação, ele está com uma dúvida de divórcio, mas se você souber trabalhar esse nível de consciência, daqui a 30, 45 dias ele já vai estar em outra fase. Agora, um erro básico dos advogados, recebe o lead, é só tirar dúvida, ele simplesmente descarta aquele contato, ele não trabalha aquele contato. Não. Esse tira dúvida também pode fazer aquela famosa indicação que, não é meu problema agora, mas eu sei que tem uma amiga que tá com um problema desse tipo. Então ela pode indicar para um outro e acabar fechando o contrato através dessa indicação. Então, assim, muitas das vezes esses tira-dúvidas acabam indicando, acabam fazendo aquela avaliação no famoso Google Meu Negócio, no Google Empresas atualmente, né? Então, assim, não descartem os tira-dúvidas, porque leads são pessoas não são descartáveis, você tem que trabalhar essa base. Aqui no escritório tem um caso de uma pessoa que veio atrás de um direito trabalhista, ela não tinha aquele direito, mas no dia seguinte ela trouxe mais 10 que tinham, Sim. que trabalhavam com ela, né? Terceira tendência, se tiverem tendência também, vocês colocam aí. Desculpa interromper, dentro dessa tendência de pesquisa por áudio, né, como você diz, pesquisa por voz, a gente vê muitas empresas, né, não vou exemplificar por nomes, mas lança produto que você controla pela voz. Ela determinado comando que você dá para a máquina, ela limpa a casa. Determinado comando, ela faz uma pesquisa sobre a biografia de um artista. A pesquisa por voz, ela vem com bem forte com nessa uma nova força realidade. essencial. Para isso, você precisa conhecer cada vez mais a tua persona para tentar entender como ela fala para pesquisar. Só para um parênteses aqui, em casa eu tenho uma secretária eletrônica, a Alexa. Acordo de manhã, todo dia, ela fala assim, bom dia, doutor, você tá muito inteligente, viu? Eu falo, muito obrigado. Terceira tendência, né? Acho que não é nem, isso aqui não vou falar nem que é tendência, já é algo presente, mas que uma boa parcela dos advogados ainda não entenderam o quanto essa ferramenta é importante. Agora ela vai ficar cada vez mais, que é a plataforma do Google Empresas, que é o antigo Google Meu Negócio, uma ferramenta importantíssima para o colega advogado, que pode pedir avaliação dos seus clientes. Lembrando, nós vivemos uma era de desconfiança total. O Brasil é um país que, infelizmente, é um país que tem muitos golpes. A pessoa encontra um advogado pela internet, nunca ouviu falar daquele advogado. Ela vai procurar saber mais sobre aquele advogado e não tem nenhum tipo de avaliação, não tem nenhum cliente falando dele. O papel principal desse Google Meu Negócio, que é a ficha, né, do perfil Empresas, creio eu, que é apresentar esse profissional ao mercado e passar ao mercado as avaliações, o que os seus clientes, né, é a tal da prova social, né, o que os seus clientes encontram dele. Você é especialista nisso, né? Eu costumo dizer nas reuniões com os advogados que advogado que não é visto não é lembrado. E eu enfatizo muito isso para eles se posicionarem. Tem que construir a marca dele ali, ele tem que mostrar que ele é um bom profissional, um excelente profissional, e além de tudo, digamos, quando a pessoa fez a avaliação positiva ali, além dessa avaliação, o advogado responder, para mostrar que ele vai além do profissional. Cara, nossa, eu avaliei e o advogado respondeu ainda, ele tirou um tempo para isso, para ele se sentir importante, o cliente se sentir importante, isso é muito bom. E esse perfil de empresa, eu acho que é a base da estratégia. É a base da estratégia de quem quer se posicionar nesse mercado digital, fazer marketing jurídico para o escritório, é o mínimo. É a primeira coisa que ele tem que fazer é construir, fazer o perfil da empresa dele, tirar foto de qualidade, foto da equipe, se ele tiver uma equipe, foto interna do escritório, ele agregar. Tudo que ele pensar que pode agregar, traz para cá. Lá tem campo de publicações. Avaliação, pode colocar foto, horário de atendimento.
muita Telefone coisa. de contato, Serviços. A gente cria lá um link para ele, a gente coloca um botão de WhatsApp para a pessoa que ela encontrou um advogado ali na região dela, ela já faz o contato, já vai para a tratativa. Aí cabe a ele também ser esse bom vendedor, né? Ele saber tratar esse lead, esse potencial cliente. Se não virar um cliente, ele tratar, né? Fazer esse projeto de amadurecer esse cliente. Vale muito a pena. E o melhor, né? Custo zero. Não depende de nenhum investimento em dinheiro, né? O único investimento é tempo e dedicação, como tudo, disciplina, né? Tem que ter uma constância. Tem que ter uma constância em solicitar as avaliações, uma constância em publicar, uma constância em ter um perfil completo. Ah, eu mudei tal coisa no escritório? Coloca lá. Ah, eu fiz tal coisa? Coloca lá. O advogado, ele apresentou numa palestra, digamos, uma palestra da OAB, numa palestra em determinado lugar, coloca uma foto lá, coloca um vídeo, agrega a sua advocacia. Ah, você é autor? Coloca também, a gente tem grandes exemplos de autores aqui, coloca também. Faz o seu cliente... Aliás, né, todos esses livros aqui são livros publicados pela nossa editora. Vale muito a pena, né, fazer esse potencial cliente confiar em você, porque ele está procurando para um advogado. Então ele vai fechar, não com um advogado mais rápido, mais fácil, vai fechar com um advogado que ele confiar. Claro que prestar um bom atendimento, sim, mas a primeira base de tudo, né, regras claras, amizades longas. Se você for claro com o seu cliente, ele gerar essa confiança, essa reciprocidade. Como é que é estranho? Regras claras? Regras claras, amizades longas. É o relacionamento com o cliente, né, que a gente fala. Se você tratar o cliente de uma forma atenciosa, ver que você está se importando com o caso dele, né, com o problema dele, provavelmente ele vai fechar o contrato com você e vai acabar indicando outras pessoas para você também. Acontece isso muito. E o que nem o Lucas falou, o Google Meu Negócio é um negócio orgânico, você não tem que investir para estar lá presente. Eu falo isso importante porque, assim, semana passada, se eu não me engano, a gente fechou um contrato aqui, empresarial, que o cara viu as recomendações, né, digamos assim, outros comentários de outras pessoas, e pegou e viu, ó, esse cara é confiável, ele já tem alguma base de clientes que confia nele. Então ele veio até o escritório, a gente conversou por volta de 1 horinha, né, porque é um cliente trabalhista reclamada, né, que ele tá com um problema na Justiça do Trabalho e acabamos fechando um contrato mensal com ele que vai dar um retorno interessante no longo de 12 meses. A regra do jogo é o seguinte, aliás, um livro, quem me conhece sabe que nós vamos indicar muito livro aqui. Tem um livro de um cara que chama Armas da Persuasão e o autor chama Robert Cialdini. O Cialdini fala de um dos gatilhos mentais lá, é o da prova social. Em São Paulo tem um restaurante, quem é de São Paulo sabe, chama Sujinho. Você comeria lá? Não comeria. Porra, cara, te recomendo. Né? O Sujinho tem fila na porta. Tem fila na porta. Né? Você passa na porta, tem uma fila, e quando você está na porta, sai alguém lá de dentro e fala assim, nossa, que comida maravilhosa. Você comeria ou não? 2 gatilhos mentais aí então, já. Ou seja, a prova social. Ele já faz assim aquela fila na porta, porque ele trabalha essa prova social. A curiosidade, né? Então, porque alguém entrou lá, comeu e saiu elogiando. A regra do jogo aqui é a mesma. Alguém foi no escritório do advogado, alguém contratou o advogado, foi atendido, fez um processo e ao final elogiou o advogado. A regra é a mesma. Isso gera muita autoridade, né? Essa gera muita autoridade. Então, essa é a tendência número 4. A primeira nós falamos de campanhas mais simplificadas, a segunda, né, das pesquisas em áudio, a terceira do Google Meu Negócio. Agora a gente vai falar da 4ª tendência que eu anotei. Aliás, vocês podem colocar tendência também. Lembrando que esse é o podcast Experiência Advogado da EX, um podcast mão na massa, na rotina aqui, feito de advogado para advogado, aqui com a nossa equipe da agência, preparando você para que você tenha novas habilidades aí de marketing, gestão e vendas. Serão 2 podcasts. Esse podcast aqui, feito em São José dos Campos, na empresa aqui, que é um podcast mão na massa, nessa rotina. E um segundo podcast, que é um podcast Insights, que vai ser gravado lá no estúdio de Alphaville. Aí ia trazer um pouco mais convidando algumas outras pessoas para falar de algumas outras áreas que são importantes também aí para a tua rotina. A minha 4ª tendência, foco no... não é nenhuma tendência, né? Isso aqui já assim, é algo que cada vez está mais forte, que é o tal do foco no LTV. Foco na experiência do cliente, foco em fazer uma segunda venda. Existe um CAC, né? LTV, CAC, são todos termos que os advogados hoje precisam colocar na tua rotina. CAC é o custo de aquisição do cliente, esse é um custo alto muitas vezes, só que a partir do momento que o cliente já está no teu escritório, você tem que entregar uma boa experiência para ele. Hoje o advogado não é mais aquele fazer uma petição, pelo contrário, é prestar contas, é saber cuidar dessa experiência do cliente. E aqui
eu quero dizer que eu não vou falar que é uma tendência, uma realidade, mas acho que vai ficar cada vez mais forte, que é o tal do foco na LTV. Fazer uma segunda venda, uma terceira venda. Sou advogado é trabalhista, tem uma equipe de advogados trabalhistas. E ele trouxe um advogado previdenciário para a tua equipe. Ele pode simplesmente oferecer para os teus clientes, falar, se vocês precisarem de previdenciário, eu tenho outro aqui. Né? Eu costumo dizer, né? Tem mais advogado na árvore do que pardal. Se você der um tiro, cai um monte de advogado. Né? Quer dizer o quê? Se você não souber se diferenciar, o teu próprio cliente não vai lembrar de você. Isso é a realidade do Brasil, né? Porque problema jurídico a gente vê que tem de um monte. Então, você focar numa única área... É interessante você ter o seu escritório com renome na área trabalhista, especialista, não sei especialista, mas você tem que abranger as outras áreas, justamente por causa do LTV, do tempo de vida útil de um cliente, né? Do problemas jurídicos que ele vai ter no longo da vida dele. E, a partir disso, a gente consegue estruturar um escritório de uma maneira... mais sólida, né? Tem mais previsibilidade, tem mais lucro. Não adianta, não é o quanto você fatura, é quanto lucro você tem. Torna-se um escritório mais previsível, um escritório com empresa. Lembrando que a nossa mentalidade aqui sempre é de empresário do direito. Existe aquele advogado que está lá atrás do escritório, atrás da mesa, esperando alguém tocar a campainha. E essa advocacia não funciona mais. Olha que bacana, isso tem a experiência do cliente, né, dentro desse processo do LTV, e uma coisa que a gente conversa bastante no nosso dia a dia, eu e o Pedro, é sobre a experiência do usuário, de quem navega, né, dentro do Google Ads, pesquisando por um advogado, a experiência que ele vai ter ao cair na página, a experiência dele com um anúncio mais interativo, um anúncio, a gente tratando também essas pesquisa por voz, um advogado que se dispõe a colocar numa landing page dele vídeos, né, eu acho que agrega muito pro próprio cliente que está preocupado. Isso é uma atenção, né? Colocar um vídeo, atenção para a página não ficar pesada e ficar lenta, né? Isso. Exato. Lembrando que tem que ser um vídeo de qualidade ali, gravar direitinho. E por que a gente sempre recomenda isso? É se fazer presente em todas as plataformas de mídia digital, né? O usuário que ele está na internet, ele é diferente do cliente que vai no escritório, que vem por indicação, que ele já conhece, já teve uma causa de êxito, então falou bem, vai lá, indica e fecha o contrato. Ali o cara, ele é o cliente curioso, ele tá te conhecendo, ele vai te procurar no YouTube, ele vai te procurar no Instagram, ele vai confirmar realmente se aquele advogado existe, se ele tem um serviço de qualidade, né? Então é importante se fazer presente nessas outras plataformas de mídia digital. Existe uma estratégia de marketing que chama Ciclo Domination. O que é isso? Lá no Instagram, na bio do Instagram, você coloca lá o link do teu canal do YouTube, por exemplo. O link do teu canal do YouTube. O cara tá no teu Instagram, ele viu o link do YouTube, ele vai clicar no link, ele vai sair do teu Instagram e vai pro YouTube. Lá no vídeo do YouTube, embaixo, tem um link, sei lá, do teu blog, por exemplo. Então o cara tava no Instagram, saiu, foi pro YouTube, assistiu o teu vídeo, lá ele vai pro teu blog. Lá no blog, por exemplo, vai ter um campo lá com um e-book, alguma coisa, ele vai deixar o e-mail dele. Automaticamente o cara estava no Instagram, foi pro YouTube, do YouTube pro blog, do blog você vai ter esse contato do cara também numa lista de e-mail. Uma vez por semana você pode mandar uma newsletter. Numa das newsletters que você for enviar, você pode mandar para ele, olha, inclusive se você tiver alguma dúvida desse assunto, você pode clicar no botão, é o meu WhatsApp. Então, ou seja, qual é a grande estratégia? Você ter o contato do mesmo cliente em várias ferramentas. Para que, lembrando, né, Instagram é um terreno alugado. Eu tive um baita de um problema aí, perdemos uma conta de Instagram. Se não tivesse um perfil no Telegram naquele momento, praticamente a empresa tinha quebrado. Porque tinha um contato de uma parcela deles hoje. Hoje, né, a gente pode fazer um podcast mais para frente sobre isso. Eu acho que é uma outra tendência que eu não coloquei aqui, vou colocar como décima, é a tal do social selling, né? Ter esse relacionamento nas redes sociais. Próxima tendência que eu coloquei aqui, que é a quinta, a automação, né? Os robôs. Né, o tal dos bots, né, e a campanha Maxi Performance que vai praticamente atender essa tua sugestão que você disse. Numa mesma campanha de Google, você pode anunciar um vídeo, pode anunciar o texto, pode anunciar um display. Acho que essa é um caminho sem volta. Né? Os robôs, no primeiro atendimento, chegou o lead, o primeiro atendimento pode ser feito para o robô. Como é teu nome, né? Me passa qual o teu problema e depois o humano entra. Mas esses robôs no atendimento e a campanha Maxi Performance.
Ajuda muito esses robôs na parte de otimização de processos, né? Porque o advogado que ele começou agora no meio digital, ele não tem só a preocupação do meio digital, ele tem um escritório físico, ele tem a família dele, então ele não vai conseguir se fazer presente a todo instante. Então você ter um robô para poder segmentar o público, para poder entender o jeito que esse público está pensando, as dores dele, é essencial. Vai otimizar o seu tempo, né? Você vai ter tempo hábil para fazer outras coisas, para tomar novas direções, que é o mais importante aí no mundo da tecnologia. A gente sabe aí que a cada 50, 60 dias a tecnologia se torna obsoleta, está se renovando a todo tempo. Então, se você está pronto nisso, é o que vai te tirar de um jogo e te colocar em outro. O Pedro tocou num ponto muito bom, né? Dela se tornar obsoleta. Essa estratégia estava funcionando? Sim. Ela vai funcionar, mas ela vai melhorar. Processos que eram repetitivos nessa parte de automação... Ela vai se adaptando à sociedade. Ela acaba ficando automático e você não precisa mais fazer isso porque você vai ter outra preocupação para fazer, vai ter que se adequar àquilo, vai caminhando junto com a sociedade mesmo. Eu particularmente, você tocou no assunto da Performance Max, eu ainda não acho interessante. A gente já fez testes aqui, mas no sentido, eu prefiro ainda manter a rede de pesquisa, subir uma outra campanha de YouTube, porque na Performance Max você não sabe de onde que tá vindo, né, os contatos. O grande problema é que na Performance Max isso. É uma estratégia, digamos assim, uma campanha que veio depois da pandemia. Um processo automático. Né? Rede de pesquisa, como é que eu posso dizer? Como é que eu vou dizer que o Performance Max é uma... Não uma mescla, é uma nova forma de fazer campanha de ads. Mas hoje, as pessoas não pesquisam só mais texto. O Google, se você colocar lá PlayStation na tua pesquisa agora, vai aparecer vídeo, vai aparecer o Google Meu Negócio, vai aparecer shopping, né? E são campanhas que são baseadas na Performance Max. E outra coisa, aqui para fazer um gancho, o advogado tem que produzir vídeo no YouTube. Né? Não só no YouTube, mas também tá presente no Instagram, que muita gente... Às vezes o perfil do cliente é perfil de Instagram, de Facebook. Às vezes ele não tá no Google, né? Às vezes você tem que ir até o encontro dele, não é a pessoa ir ao seu encontro, que nem a gente fala que é no Google. E YouTube é a segunda ferramenta de pesquisa. É muito... Atrás do Google, muito fácil exemplificar, isso fica muito fácil, porque às vezes você quer comprar um produto... Quer comprar um sapato, qualquer coisa. Você faz a pesquisa, quer ver se o produto é bom, você vai ver se tem alguém fazendo um vídeo sobre o produto lá no YouTube e fala, nossa, realmente o produto é bom. E você tá oferecendo um produto. Se você não fizer um vídeo falando sobre a dor que você soluciona, né, o problema que você resolve, como é que o cliente vai... Aliás, nas petições do escritório, nós estamos colocando QR Code com vídeo junto. A gente peticiona e faz um QR Code com vídeo junto, né? Então, olha, primeira tendência... As campanhas mais simplificadas. Segunda tendência, os pesquisas em áudio, né? E um conhecimento profundo da persona. Terceira tendência aí, eu não falo em tendência, né? Mas uma realidade para que você, colega advogado, aí tome atenção, é a questão do Google Meu Negócio, as avaliações muito fortes, cada vez mais presente. Quarta. Lembrando que o Google Meu Negócio é uma rede orgânica, né? Que você só tem que investir o seu tempo e dedicação, né? Não vai ter que investir em tráfego, né? E são ferramentas distintas, tá? Google Ads é uma, Google Meu Negócio é outra. E uma complementa a outra, né? Sim. Quarta, vamos falar assim, tendência, mas é uma realidade que o advogado tem que se antenar, é a questão de foco na experiência do cliente, no LTV, vender de novo para esse mesmo cliente. A quinta, a questão dos bots, da Maxi Performance, que eu acredito que é importante colocar isso no radar. Hoje o escritório que não tem um CRM, que não tem essa questão de organização interna com o robô, né, com um Digisac da vida, um ADV Box, hoje o escritório não tem direção, porque você não sabe o que é importante, quem que você tem que dar retorno, quem que você deixou de responder. Então, assim, e vai depender só de uma pessoa. Dentro desses aplicativos de CRM, você consegue colocar mais de uma pessoa para entender os contatos que vêm da internet. Então, assim, é preciso implementar esses aplicativos de gestão dentro do seu modelo de negócio. Aliás, né, o escritório de advocacia é uma empresa, ela tem departamentos, no departamento comercial 1, comercial 2, o comercial 1 recebe a campanha de tráfego pago vem, faz o atendimento desse lead, cadastra esse lead no CRM, numa ferramenta de gestão, o comercial 2 vai trabalhar os clientes que já estão dentro do escritório. Você tem que ter essa mentalidade que o teu escritório de advocacia é uma empresa, tem departamentos e tem que funcionar. Funcionar sem você, porque amanhã ou depois você precisa viajar, precisa descansar um pouquinho também, tem que ser independente, né? Essa semana nós fizemos um exercício, né, de síndico ou construtor. Tem muito advogado que opera como um síndico, ele está o dia inteiro cuidando da rotina do escritório. Se ele cuida da rotina, ele não sobra tempo para ele pensar no crescimento, na estratégia. Sexto tópico aqui, tráfego pago cada vez mais concorrido, cada vez mais caro.
Lembrando, né? Lembrando que o Google é uma empresa. O Facebook é uma empresa. Elas têm que dar lucro para elas. Agora, tem que dar lucro para o cliente também. Porque se não der lucro para o cliente não anuncia mais. Por que cada vez mais paga, mais concorrido? Cada vez mais advogados anunciando. Você, colega advogado, está assistindo pela primeira vez e não nos conhece, saiba que existe uma portaria da OAB, a portaria 205/2021, que regulamenta as regras de publicidade. Lá permite você fazer um vídeo no Facebook, fazer uma campanha de Google. Então, acho que cada vez mais advogados estão tomando consciência e aqui não é nenhuma tendência, é algo que a gente tem sentido. Cada vez o tráfego mais pago, cada vez o tráfego pago mais concorrido e mais caro. Aí, atenção a 2 pontos, né? Na qualidade dos anúncios, nas métricas que o Pedro é expert aí. É algo assim que eu vejo muita gente, de certa forma, reclamando. O lead tá caro, cada vez mais difícil qualificar o lead, mas é porque as plataformas mudaram, né? O jeito de pesquisa mudou. Como a gente viu da pesquisa por áudio, o Google está interessado em saber como que as pessoas estão pensando, não em dinheiro. Dinheiro para o Google não é nada. O que é dinheiro para o Google? A maior plataforma de pesquisa que a gente já viu aí na atualidade. Então, cada vez mais, se você tiver um título bem trabalhado, uma descrição bem trabalhada, alcançando a dor do seu cliente, a máquina vai estar aprendendo com isso e ela vai te bonificar ali no custo por clique. Ela vai baixar o seu CPC, a sua taxa de conversão vai aumentar bem, né? Então, e o que eu vejo como relativo em cima disso? Justamente por causa do LTV, uma causa aí trabalhista, a gente sabe que tem um retorno de 3 a 5 anos. Legal. Por aí. Às vezes fecha, segundo grau, né, digamos assim. Nesse sentido, assim, jogando já para as mais longas. Então, vou ter que trabalhar ali uma ação penal, vou ter que pensar em algo criminal, vou ter que pensar ali numa revisão da vida toda, consumidor. Fora que entra naquele sentido do LTV, né? Em 3 anos, se você não vender um outro negócio pro seu cliente... O escritório de advocacia é uma empresa. Você tem que ter uma prateleira de produtos. Quais tipos de produtos? Por exemplo, se o teu escritório é só trabalhista, você vai ter que ter uma verba em caixa para bancar essas campanhas por um período, porque é lá na frente que você vai receber. O que eu sugiro é que tenha uma prateleira. Por exemplo, uma campanha trabalhista, que você vai receber lá na frente, e uma campanha de família, por exemplo. O cara assina um contrato de divórcio, ele vai te pagar ali na hora, né? Ou seja, uma esteira de produtos para que tenha para que o teu escritório funcione. Olha, o trabalhista esse mês não foi bom, mas a campanha criminal foi bom, fechamos vários contratos. O escritório no fim do mês tem que dar lucro, né? E essa questão de prateleira de produtos é uma visão que grande parte dos advogados ainda não entenderam. Ficam naquele romantismo que é a faculdade de Direito, que vocês estão nelas ainda aí, que a faculdade de Direito prepara o advogado para ir lá, compra um terno, uma cafeteira. E esperar o cliente chegar. Espera o cliente chegar. Realmente, né? A gente percebe que muitos advogados ainda pensam dessa forma, que acha bonito ali ficar com um terno, ficar esperando o cliente, estrutura todo um escritório muito bonito. E na melhor avenida da cidade, né? Achando que vai. E você não precisa disso para começar. A melhor avenida da cidade, a melhor avenida do mundo é a internet, gente. Essa é a melhor e a maior. Você consegue posicionar a tua campanha onde você quiser. Onde você quiser. E se você trabalhar bem o seu orgânico ali, trabalhar bem a estrutura, como você fala com o cliente, você vai ter resultado. É impossível não ter resultado se você tiver uma jornada de quando o cliente vem, o tratamento que você tem com ele. Às vezes você pode até chamar o cliente para tomar um café, mesmo sabendo que não vai fechar contrato. Aqui do escritório nós temos campanha em várias regiões do Brasil, né? Hoje eu consigo posicionar uma campanha, vamos lá, com R$20 por dia na Avenida Paulista. Né? Não preciso ter escritório lá. Não precisa. Você pode se fazer presente no Brasil todo hoje em dia através do Google, né? Através da Meta Ads. Pode ter parceiros também, né? Você pode ter uma extensão, uma ramificação do seu escritório. Tráfego pago cada vez mais concorrido e mais caro. Vocês concordam com essa tendência ou vocês têm... Eu concordo com essa tendência. Porém, eu como o analista de SEO ali, o chatão, o que tá ali de olho nas métricas, batendo todo dia... Eu sempre vou pensar nessa maneira do orgânico, né? O que vai te diferenciar dos outros advogados. O Google Meu Negócio, que é uma plataforma gratuita, onde você consegue validar seu orgânico. Um bom blog. Um blog. O blog é essencial hoje em dia, aí, até como backlink, como para o impacto, né, dentro do Google, como aprendizado de máquina, saber como... Porque o que a gente vê de diferença assim, dos advogados que estão anunciando para os advogados que estão anunciando da maneira correta? É conteúdo atualizado. Tem muita gente que monta um blog, mas larga o blog lá. Faz uma postagem e acha que não tem que postar mais. Não vingou. Se frustra, né? Acaba tendo frustração, mas a frustração é parte do processo. Errar todo dia. Você tem que trabalhar todo dia. É foco no longo prazo. E, na minha visão, acho que tráfego tá caro. Eu não acredito muito nisso, porque tráfego caro é o que não fecha.
E tem aquela questão também, tem muita gente batendo no fundo de funil, que é onde está a maior concorrência. Às vezes você tem que subir um pouquinho o degrau, um lead mais barato, que é um contato mais frio, digamos É um nível assim. de consciência diferente. nível de consciência. Não leva ele para uma página, leva para um vídeo, para um artigo. E você vai trabalhando ele. É aquela questão do Facebook, por exemplo, que você não fecha o contrato agora, mas daqui 1 mês, 2 meses você acaba fechando um divórcio. Então você tem que trabalhar esse contrato no longo prazo. Mas isso que o Pedro mencionou, né, do CEO, da coisa orgânica, um advogado, né, bem posicionado de forma orgânica, facilita muito. As campanhas deles ficam, ela consequentemente, ficam mais baratas. Né? É o mais caro, né? O orgânico em si é o mais caro. Se você ter pessoas que estão validando o seu produto, isso que é o mais caro. Tráfego pago todo mundo faz. Tira de letra. Ó, 7ª tendência. Fim do CPC manual e as correspondências de palavras-chave. Quem já faz campanha no Ads, se ele... A título de informação, existem 4 estratégias assim, inteligentes, né? Maximizar cliques, 3 estratégias, tá? Maximizar cliques, maximizar conversões e CPA. Esqueci de alguma? Não, o foco Basicamente, mesmo... são essas Então, 3. basicamente as 3. E tem o CPC manual que está meio de lado ali. O CPC manual hoje é até mais difícil você acessá-lo. E pelo que eu percebo, são cliques mais caros. Pela tendência do Google de automação e deixar cada vez mais fácil, cada vez mais no automático, aliás, o Google criou um botãozinho lá que se o advogado bobear, ele põe a campanha dele inteira no automático, não quer dizer que a campanha vai funcionar, a campanha tende a piorar. Né? É bem perigoso esse botão. A campanha tende a piorar, mas eu acho que o CPC manual vai acabar. E as correspondências de palavras-chave, elas que hoje são correspondência ampla de frase exata, eu acho que vai ficar tudo amplo. Eu acho que a de frase exata vai acabar, né? Para que isso hoje, a correspondência ampla, já mostra mais os teus anúncios, mas por outro lado ela traz um lead muito desqualificado. E uma outra questão que a gente percebe aqui é de cada vez mais a dificuldade de negativação de palavras-chave. A gente percebe que hoje a correspondência de frase já não é mais de frase, ela tá variando bastante. Como é que eu vou dizer? A síntese da palavra, né? A gente tá percebeu isso. Coisa que antes não vinha. Você percebe que tá tendo uma correspondência, não é mais de frase, já tá um pouquinho mais tentando se ampla. adaptar à pesquisa do Exato. próprio... Do e aí usuário. eu volto naquela questão do usuário conhecer mais o tua persona. Como que o seu usuário pesquisa, né? Como que a pessoa que tá no ponto ali de que ela entendeu que ela tem um problema e ela precisa da solução daquele problema. Sim. Então, a partir disso, ela não vai fazer uma única pesquisa. Ela vai fazer ali 3, 4, 5 pesquisas diferentes. Então, as correspondências de palavra-chave tendem a mudar mesmo. E acredito que vai mudar muita coisa ainda aí para esse ano. CPC manual acho que vai acabar, correspondência palavra-chave vai acabar, o Google já acabou com os anúncios de texto, agora é tudo anúncio responsivo, e a negativação cada vez mais difícil, né? Porque cada vez mais você precisa conhecer o teu consumidor. Fora que o Google não tá mostrando os termos de pesquisa hoje em dia. É muito raro aparecer todas as pesquisas, né? Porque basicamente o jogo hoje, você tem que saber subir uma campanha, né? Entender essa esteira, saber atender bem o cliente, fazer a gestão desse processo, né? Isso é bem o básico. 8º ponto aqui é que cada vez mais os escritórios serão empresas de educação. O que eu quero dizer? Não existe profissional qualificado no mercado. Esquece. Isso em todas as áreas, tá? Todas as áreas, não existe. Existe uma pesquisa do Fórum Mundial que diz que em 2025 metade da população brasileira vai estar desqualificada. Eu acho que isso já aconteceu. O advogado, aquilo que vai ter que fazer? Se ele quer um bom gestor de tráfego, ele quer um bom estagiário, ele vai ter que contratar alguém que tenha pelo menos a intenção de aprender e treinar. Os escritórios, o papel do gestor, cada vez mais é um papel de educação, de formar suas equipes. Né? Saber, não só formar e saber reter esses talentos. Né? Isso Com certeza. Qualificar, formar, reter o talento. No mercado atual, se o líder, se o gestor do escritório, se o colega advogado não souber fazer isso, ele vai ter muita dificuldade de formar a equipe. É aquela coisa, né, de quando vai contratar um profissional, que você tá conversando com o profissional e fala, mas me fala, digamos, dentro das qualidades, né, do currículo dessa pessoa, o que você tá fazendo atualmente. Não, já terminei meus estudos, só tô trabalhando. Terminou os estudos como? A gente tá falando sobre a internet. Não tem gente pronta, né? Como que você terminou os estudos de uma coisa que a cada 40, 50 dias se torna obsoleta? Você tem que se renovar, constantemente. Internet, sempre, isso que a gente fala aqui, internet, advocacia, muda a lei todo dia. Tudo se renova. O direito é isso, né? Ele se comporta como a sociedade se comporta. E a sociedade está mudando todo dia. O direito muda e o marketing também. É todo dia mudanças. Ou seja, esse perfil
também a gente está falando de tendência, mas de coisas que estão muito atuais, né? Então, essa questão do perfil do advogado, do escritório ser uma empresa de educação, ele se posicionar na internet educando os seus clientes, ele educar os seus colaboradores internos, saber reter esses talentos, qualificar essas pessoas. Eu percebo muitos advogados hoje no papel de síndico, cuidando de ele protocola a petição, ele acompanha os prazos, ele confere os documentos, e aí não sobra tempo para ele cuidar do estratégico, do crescer a empresa. Foca o tempo para ele focar como construtor. Tem 2 papéis aqui. O síndico, que é aquele cara que fica acompanhando o prazo, atende o telefone, paga as contas. Ele faz toda essa rotina burocrática no escritório dele que poderia ser feito por uma secretária ou um estagiário. A questão é de custo-hora. Quanto custa a hora do estagiário e quanto custa a hora do profissional? Se ele souber delegar, e aí não é delargar, se delegar para alguém que faça para ele bem feito, vai sobrar mais tempo para ele pensar em estratégia. Mas para isso, os advogados não querem, eles querem encontrar o profissional pronto. Não existe. Traz o profissional que esteja predisposto a aprender, qualifica esse profissional, o teu papel de educador, não só da equipe interna, né, mas também das pessoas que te acompanham. Mais do que nunca, esse jogo do conteúdo e esse jogo do advogado entender que o game é de educação, isso já é presente. Vocês estão aqui, todos vocês foram assim. O Pedro, o Lucas, pode falar que há um ano atrás não tinha nem noção do que era Google Ads. Todos vocês vieram nessa mentalidade. Não, com certeza. Tanto que é uma rotina obrigatória lá da equipe, estudos todos os dias, se atualizando todos os dias. E isso você está fazendo bem para você mesmo, né? Mesmo que isso vá refletir dentro da equipe, dentro do seu ambiente de trabalho, isso é para o resto da sua vida. Você se qualificar, você estudar, você ler bons livros, é para você mesmo. Você vai estar se qualificando, você vai estar se diferenciando de pessoas, as pessoas vão te falar coisas onde você, eu já tenho conhecimento sobre isso, e não funciona dessa forma. Então, vai mudar fora muito. que também no coletivo, se você sobe um pouquinho a régua, a equipe também sobe junto, porque você vai estar puxando o outro. Primeiro o líder do escritório cresce para que a equipe cresça, né? Com certeza. Se o líder não dá inspiração, não é o exemplo ali... Se o líder não souber treinar a equipe, formar pessoas, ele vai travar o crescimento do escritório. Isso é a realidade. Se ele não souber, ele vai travar o crescimento do escritório. O direito muda muito, a internet está mudando muito. Se ele não souber trazer alguém com a predisposição de aprender, ele vai travar o crescimento do escritório. 2 coisas são importantes ressaltar aqui. Todos os resultados de qualquer empresa, qualquer escritório é uma empresa, é a soma de processos internos bem definidos, mais a qualificação constante de pessoas. Tem um fluxo bem desenhado do escritório, como é que funciona o escritório, e treinar a sua equipe constantemente, né? Isso é a soma de resultado aí. Então, a minha 8ª tendência aqui, não é nenhuma tendência, é uma realidade, mas aqui é mais um alerta aí aos colegas, que é o escritório ser uma empresa de educação. Eu queria citar um ponto aqui também, nesse foco, né, que o advogado ele tem que entender das operações do escritório, né, ou ele está no operacional, ou ele está na gestão, ou ele está no estratégico. O operacional ele pode delegar a partir do momento que ele treina a equipe para cuidar da gestão e para cuidar do estratégico. 5 pontos, né, porque são características de qualquer escritório que de fato tem resultado. Uma operação bem estruturada, um departamento de vendas que funciona, uma galera de marketing que sabe gerar leads, gerar oportunidades, vai ter aqueles clientes que já estão no escritório, que o comercial 2 vai continuar trabalhando esses clientes para fazer outros negócios com eles, mas atrair novos clientes, a parte de gestão e a parte de finanças, né? Vou encaixar uma 6ª aqui, que é a contabilidade, né? A parte de contabilidade. Então, operações, como é que funciona o escritório dia a dia, vendas, marketing, gestão, finanças e a parte de contabilidade. A minha última tendência aqui, a minha tendência 9ª, né, que é algo que a gente tem feito aqui há pouco tempo, é a tal do social selling, que já percebe assim, em poucos dias o resultado vem rápido. Basicamente, nas redes sociais, você tem 4 levantadas de mão. A pessoa curte o teu conteúdo, a pessoa te segue, a pessoa visualiza teu stories ou ela comenta algo, né? Se você souber, digamos que todo dia o Pedro sai da casa dele, ele vai até o ponto de ônibus, por exemplo, ele encontra com algumas pessoas na rua, todo dia ele fala bom dia para essas pessoas não respondem. A mesma coisa a rede social. Todo dia tem pessoas olhando teus stories, curtindo teus conteúdos, né? De alguma forma levantando a mão, interagindo com você, né? 4 pontos nas redes sociais, né? Seguiu, curtiu, comentou, visualizou os stories. São 4 oportunidades para você dialogar com essa pessoa que está te falando bom dia, para que você possa, que ela goste do seu conteúdo, que ela começa primeiro ela conhece o teu conteúdo, ela começa a gostar do teu conteúdo para ela que possa comprar lá na frente. Então, social selling, quem tem rede social, não aplicar isso, está deixando dinheiro demais na mesa. Exatamente. E assim, não dá para fazer tudo.
principalmente no social selling, se você já tiver uma grande demanda hoje de contatos chegando ali. Então, assim, ele falou quatro principais características do social selling, né? Levantadas de mão. Levantadas de mão, do stories, da curtida, do comentário e de quem seguiu. Trabalha principalmente quem seguiu você e quem comentou nos seus posts. Então, assim, são as 2 levantadas de mão principal, né, que a gente fala. Então, assim, trabalha essas 2, não dá pra trabalhar tudo, beleza, foca nessas 2 que é as mais importantes, que a gente diz assim, né, porque a pessoa já tá ali, ó, achei o seu post interessante, eu vou começar a seguir você. Além disso, a pessoa comentou. Então, essa pessoa já está engajada. Pode ser que você pode levar ela para o próximo passo. Cria uma planilha, um CRM. Separe alguns conteúdos para você alimentando essas pessoas. Ela sinalizou que tem interesse pelo produto, né? Quando você Algo chamou a atenção dela ali, né? Chamou atenção. Ela gostou de alguma coisa. Para ela curtir, para ela comentar, ela gostou do conteúdo. Aquilo impactou na vida dela de alguma forma. Se é um conteúdo de divórcio, por exemplo, se ela curtiu ou comentou algo, ela tem algum interesse naquilo. Se você é um advogado, gerou um conteúdo de divórcio, a pessoa sinalizou que ela tem algum interesse, você pode sim e você deve chamar para conversar. Com certeza. E até porque o advogado, ele tem essa função, né, de ser um conselheiro, justamente para a gente ter o conhecimento jurídico de como funcionam as coisas, como são as regras da sociedade. É o nosso papel dever, estar passando esse conteúdo para as demais pessoas. Advogado, muitas das vezes, é um psicólogo, né? Então, você tem que ouvir um pouco do cliente. Porque, às vezes, ele tá ali com um problema e você é o solucionador de problema. Advogado resolve problemas. Hoje a gente vive nessa era, né, da rapidez, tudo tem que ser para ontem, tem que ser rápido, tem que ser aquilo, e as pessoas, elas acabam não sendo ouvidas. E muitas pessoas, elas só ela quer atenção, ela quer ter uma reciprocidade. Aquele relacionamento com o cliente mais próximo. Ele não veio aqui só por isso. Mostrar que você tá presente mesmo. Tô aqui para te ouvir. Não que eu tô disponível 100% para você. Não, mas tô aqui para te ouvir. Vi que você engajou com isso. Como que eu posso te ajudar? Será que esse conteúdo foi bom? Você me recomenda fazer um novo conteúdo sobre isso? Ou não? A gente pode avançar numa nova conversa? Quer meu número? Se faz presente na vida desse potencial cliente mesmo, dessa pessoa. Pessoal, nós estamos caminhando aí para o fim do nosso primeiro podcast, Experiência Advogado da EX. Como eu falei, é um podcast mão na massa da nossa rotina aqui da nossa agência, feito de advogado para advogado, no intuito de te orientar com habilidades de marketing, gestão e vendas, diante de tudo o que a gente faz aqui na rotina. Administramos, até perdi a conta de quantas contas de Google, redes sociais, de processos de gestão nós cuidamos aqui na nossa empresa, né? Tem o treinamento, advogado da EX, tem a agência, né? Temos advocacia, temos editora, temos alguns treinamentos, né? E esse podcast nada mais é do que o resumo dessas nossas experiências diárias aqui, no intuito de te orientar. Serão 2 podcasts. Esse aqui, feito em São José dos Campos, na nossa empresa, é um podcast mais mão na massa, feito pela nossa equipe da agência. O segundo podcast vai ser gravado lá no estúdio de Alphaville, lá um podcast Insights, né? Vou convidar algumas outras pessoas para trazer tendências, não só do direito, mas tendências do futuro. O advogado precisa estar entendendo para onde as coisas estão indo para ele se qualificar. Uma visão mais empresarial do negócio. Sim, uma visão empresarial. Isso. Mais alguma tendência, meninos? Eu listei 9. Tendência não, o que eu gostaria de deixar aí para os advogados, né, que vão assistir, que estarão nos assistindo, né, nessa jornada que a gente vai ter, as dúvidas que vocês têm também, pode trazer pra gente tudo. Deixa aqui abaixo o comentário. Pode trazer, porque numa próxima oportunidade a gente conversa sobre. E se você tem alguma tendência que você acha promissora, traz pra cá também, fala pra gente que a gente vê se realmente isso, né? Se você tá assistindo pelo YouTube, aqui abaixo você pode deixar o teu comentário que a gente vai responder. Ou mandar um direct lá no perfil do Advogado da EX, o nosso perfil no Instagram, que a gente vai interagir por lá também. Eu vou recapitular aqui as minhas 9 tendências. Primeiro, né, a primeira tendência aqui é a questão da automação, né, dos bots, do Maxi Performance, as campanhas cada vez mais simplificadas, o foco no LTV, nessa experiência do cliente, tráfego pago cada vez mais concorrido, as pesquisas de áudio, você deve conhecer mais a tua persona, né, a questão do Google Meu Negócio cada vez mais presente, fim do CPC manual, correspondência de palavras-chave, negativação cada vez mais difícil, e a questão do social selling, né? Vamos gravar, assim, deixar... Em 2024 nós vamos conferir o que a gente errou, o que a gente acertou, o que a gente se assustou. Pode acontecer, como muda tudo rápido, amanhã pode o Google ir lá mudar tudo de novo. Eu acho que uma tendência que a gente não falou muito é a produção de conteúdo, por exemplo, que a gente bate um pouquinho no Google Meu Negócio, né, o Google Empresa, a gente pode fazer também através das redes sociais, do Instagram, do Facebook,
Hoje é o seu cartão de visita, né? A rede social hoje é um cartão de visita. A gente não anda mais com aquele cartãozinho em papel, né? Hoje a pessoa procura você na rede social, então você tem que estar lá, a pessoa procurar seu nome, tem que aparecer lá a sua experiência, o que você tem a agregar para a vida dela. Então, às vezes, assim, a pessoa tá ali 1 mês, 2 meses olhando todos os seus posts e uma hora ou outra ela acaba fechando um contrato. Então, assim, tem muita advogada aí que, eu não vou entregar meu conteúdo de graça na internet, que não sei o que, vai agregar o que isso a mim? Mas ela acaba mudando muito, sabe? A gente percebe que tem muitos clientes aqui dentro da agência que a produção de conteúdo no longo prazo também fecha muito contrato. O Pedro citou, né, no decorrer da nossa conversa aqui, sobre o Google, ele não está pensando somente no dinheiro mesmo, ele prioriza muito a informação, né? Porque a informação é poder. E eu acho que dentro disso, uma das tendências mesmo, né? Dinheiro é reflexo, né? A inteligência artificial, eu acho que é uma grande tendência. Tudo se adequar, não tudo, mas grande parte de Google Ads, até para as ferramentas de redes sociais, a inteligência artificial, ela já tem um grande poder. Eu creio que ela vai maximizar muito ainda, né? Tem uma ferramenta nova, tá falando muito, é chat GPT, alguma coisa assim. É o famoso aí, a IA, né? O aprendizado de máquina, que ela aprende com o tempo de resposta das perguntas, e o Google é isso. O Google é esse próprio chat, onde tem as pessoas pesquisam e ele dá o resultado das respostas, só que o resultado são os nossos anúncios. Onde aí a pessoa entra no nosso anúncio e o Google vê, opa, a pessoa se interessou por esse conteúdo, então vou aprender ali. Por que a pessoa se interessou por esse anúncio e não se interessou por outro? Aí entra o aprendizado de máquina. Alguma coisa chamou a atenção da pessoa e o Google... E o Google tá ligado nessas sínteses. E vai... Informação é poder, é isso. E o Google tem mais que informação. Então é essencial o advogado ele romper essa crença limitante, onde ele tem que guardar a chave secreta. Como soluciona, só eu sei. E outra coisa, ó, eu aprendi a coisa. Tem advogado que fala, não, eu descobri uma estratégia aqui, ele guarda só aquilo pra ele. Não tem isso. Tem que compartilhar informação, compartilhar conteúdo. Aliás, o transbordo é bíblico. Quanto mais você transbordar conhecimento, acho que é isso que a gente tá tentando fazer aqui. Lógico, nós não temos, assim, razão de tudo que a gente tá falando. Só que são tendências e pressentimentos da nossa rotina. Isso aqui é reflexo da nossa experiência na sala do lado, onde nós cuidamos de diversas campanhas de advogados no Brasil inteiro. E essa experiência a gente está trazendo para cá. Isso é um transbordo, né? Quanto mais a gente transbordar, isso é bíblico, mais os negócios, o que a gente deseja é que você, colega advogado, né, que está nos acompanhando, que sendo nosso aluno ou não, aliás, né, se você quiser ser nosso aluno, aqui abaixo também tem um link, né, do nosso suporte, é só falar com os meninos. Nós queremos que você tenha um crescimento exponencial no teu escritório de advocacia. Ninguém estuda 5 anos, né? Tanto tempo para passar dificuldade depois que se forma. A gente percebe que a grande maioria dos advogados que estão em dificuldade são aqueles que não entenderam ainda que o jogo é digital, que o teu escritório de advocacia é uma empresa. Quanto antes você entender isso, mais cedo você terá resultado. Com certeza, né? E não ter medo de começar, não ter medo de errar, faz parte do processo. Errar, testar novas estratégias, validar o que você estudou, isso é tudo parte do jogo. Tanto que aqui no escritório a gente tem uma verba expressiva separada para os nossos testes, para a gente validar o que a gente está falando aqui. Tudo isso ocorre e faz parte do jogo. Errar é o seu momento de aprendizado, onde você vai saber que você testou e não deu certo. Então, qual que é a próxima estratégia? O que eu tenho que fazer de diferente? Eu errei no processo? Eu errei na hora do tratamento com o lead? Tudo isso está dentro do jogo e a gente precisa jogar, a gente precisa se colocar no momento de risco, né? Ó, deixar também para sugestão, aqui abaixo, né, tá o link do suporte. Aqui abaixo, se você tiver dúvida também, né, você pode deixar a sua sugestão de temas aqui pro podcast, as suas dúvidas, que a gente vai respondendo. Pessoal, foi, né? Deu, né? Tem tendência pra caramba aqui já, mas eu acho que pro ano tá bom, né? Acho que daria pra falar. Esquecemos aqui o tal do chat GPT, não sei das quantas, mas... Que 40 dias as tendências são outras já. Mas bom, começo de 2024, nós vamos ver onde a gente errou, onde acertou. Eu acho que essa pauta de 10 pontos chaves aí, eu acho que daria pra gente conversar durante um bom tempo, mas... Dá pra conversar? Só ficar num tópico, vamos falar só sobre isso aqui. Acho que deu pra resumir um pouquinho, né? É até interessante aí, o pessoal aí que for ver o vídeo, comentar qual tópico achou mais interessante, o que ele acha que é tendência. O que possa ser, que a gente possa explicar melhor, né? Um eventual teste que a pessoa fez também, né? Usando uma das tendências. Ou uma tendência que a gente não falou aqui. Com certeza. Pessoal, esse foi o podcast Experiência Advogado 10X, como eu falei, um podcast mão na massa, feito de advogado para advogado, é reflexo da nossa rotina aqui dentro da experiência,
feita pela nossa equipe aqui da empresa em São José dos Campos. Serão 2 podcasts. Esse aqui é o Mão na Massa, o Experiência Advogado da EX, com a nossa rotina. E o segundo podcast vai ser gravado lá no estúdio de Alphaville. É um podcast mais de insights, né? Com alguns convidados também que com certeza vão trazer grande experiência para você. Novamente peço que você siga o canal, ative o sininho, deixa aqui abaixo seu comentário. Qualquer dúvida, faça contato com o suporte, deixe a sua sugestão, porque o nosso grande objetivo é ajudá-lo. A gente se vê no próximo podcast. Grande abraço.